Arte. Aula 2. Música eletrônica, história e inovação. Conteúdo. Música eletrônica. Objetivos da aula. 1. Compreender a evolução da música eletrônica e seu impacto cultural, em especial nas culturas juvenis. Habilidades. E, M, 13, L, G, G, 702. Avaliar o impacto das tecnologias digitais da informação e comunicação, DIC, na formação do sujeito e em suas práticas sociais, para fazer uso crítico dessa mídia em práticas de seleção, compreensão e produção de discursos em ambiente digital. Para começar, atualmente, a música eletrônica está tão presente em nosso cotidiano, que muitas vezes nem paramos para pensar sobre como era a experiência musical antes de sua criação. Mas afinal, o que define a música eletrônica? Foco no conteúdo. Música eletrônica. A música eletrônica nasce na transição do século XIX para o século XX. Nesse contexto, muitos músicos apontavam a defasagem da arte musical em relação às transformações sociais e tecnológicas. Era como se a música tivesse atingido o auge de seu desenvolvimento dentro dos parâmetros tradicionais. Com o impulso de inovação, surgiram diversos experimentos sonoros que confrontavam as noções musicais já consolidadas. Esses experimentos deixavam de lado aspectos como harmonia e melodia, para priorizar ruídos, estranhamentos e desarmonias. O termo reúne uma série de vertentes musicais distintas, que têm em comum a utilização de sons criados ou manipulados eletronicamente. Consequentemente, trata-se de um estilo musical que se relaciona diretamente com a tecnologia. As músicas podem conter ou não vozes e instrumentos musicais, e podem ser tanto pré-gravadas como performadas ao vivo. Na década de 1920, foram criados instrumentos musicais eletrônicos que unem música e tecnologia, como o theremin, o ondas Martenot e o sintetizador. Neste vídeo, é possível conhecer um pouco mais sobre o funcionamento do theremin, instrumento musical eletrônico criado em 1920 por Léon Theremin. Esses instrumentos foram fundamentais para novas experimentações musicais. Além disso, os músicos da época começaram a utilizar tecnologias como o fonógrafo e os gravadores de fita magnética para realizar colagens sonoras, técnica que, posteriormente, daria origem ao que hoje chamamos de mixagem. A partir desse momento, qualquer som gravado poderia integrar uma música, o que ampliou muito as possibilidades criativas que antes eram restritas aos instrumentos musicais tradicionais. Esse processo de colagem era realizado manualmente e permitia cortes, sobreposições, loopings, entre outras intervenções. Na França, nos anos finais da década de 1940, essas experimentações deram origem ao movimento da música concreta. Pierre Schaeffer foi um de seus maiores representantes. Na Alemanha, o compositor Karlheinz Stockhausen e um coletivo de músicos desenvolvem a Elektronische Musik, que durante um determinado período utilizava exclusivamente sons artificiais para as composições. Primeiras tecnologias ligadas à música eletrônica. Fonógrafo, de 1878. Theremin, de 1923. Sintetizador analógico, de 1929. Gravador de fita magnética, de 1935. Digitalização dos sons e dados sonoros, entre o final dos anos de 1950. O experimental se torna popular. O crescente aprimoramento tecnológico dos estúdios fez com que os avanços e as sonoridades da música eletrônica alcançassem gêneros como o pop e o rock. Distorções e pedais de efeitos para instrumentos como a guitarra elétrica passam a protagonizar as canções mais populares da época. Na década de 1970, o grupo alemão Kraftwerk cria uma série de músicas utilizando instrumentos eletrônicos, mas com letras e ritmos dançantes. Santos, 1998. Nasce então o pop eletrônico, vertente que possibilitou o desenvolvimento de diversos subgêneros. Vamos apreciar uma das músicas desse grupo pioneiro. Observe como a música realiza repetições rítmicas, com o acréscimo gradual de informações sonoras e com uma atmosfera tecnológica.
Encerramento. 1. Conhecemos a história da música eletrônica, relacionando-a com transformações sociais e tecnológicas. 2. Compreendemos a evolução da música eletrônica e seu impacto cultural, em especial nas culturas juvenis.